Gundam Mark II versão Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Quer dizer, versão Titans. Esse é um Master Grade de 2006 e é o primeiro Gundam que aparece na série Zeta Gundam. E como eu gosto de definir ele, o Gundam mais sem graça de todos. Por que isso? Bom, eu explico daqui a pouco. Mas primeiro, vamos ao que interessa. Que é isso aqui. E a primeira coisa que é bom saber sobre esse kit é que existem duas versões dele. A versão Titãs. Riscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Quer dizer, Titans. E a versão Eiyugi. Por que a diferença? Bom, no início da série ele começa como um kit dos vilões e utiliza esse esquema de cores aí que vocês estão vendo, né? Primariamente esse azul escuro misturado com o preto, alguns tons de amarelo e vermelho jogados aí só para dar um contraste maior. E depois ele é alterado para as cores mais tradicionais, né? Tendo o branco como base. Bom, e eu diria que esse esquema de cores da versão Titãs... Cada um sabe a alegria e a dor. É, ao mesmo tempo, o ponto mais forte e o ponto mais fraco desse kit. Por que eu digo isso? Bom, é o ponto mais forte porque a maioria dos Gundams não partilha desse tipo de cor, né? Eles todos seguem o esquema de cores tradicional. Então, esse Gundam, quando ele é colocado junto com outros, né, na sua coleção, ele se destaca bastante por causa das cores escuras. Mas as cores escuras também são um grande problema, porque ele possui vários detalhezinhos, né? Como dá pra ver aqui, ó. Você vê esses pontinhos assim, ele não tem muitas panel lines, mas ele tem algumas marquinhas e coisas assim. E elas basicamente não aparecem muito por causa da cor escura, sabe? Não tem muito o que fazer para fazer elas se destacarem. Você pode passar um marker, uma coisa assim, mas como a cor é muito escura já da armadura normal dele, você não vai ver esses detalhes, né? Inclusive, falando sobre a pintura, esse é um kit muito bom. A separação de cores é excelente. Praticamente não tem nada aqui que necessita ser pintado, né? A única parte que realmente necessitou de alguma pintura foi o verso aqui dos propulsores, porque você vê na embalagem e no desenho animado que eles deveriam ser vermelhos por dentro, né? E a peça vem toda preta, né? A cor preta do plástico. Então, essa é realmente a única parte do kit que necessita de algum cuidado assim, com a pintura. De resto, tudo que vem aqui com outras cores, igual por exemplo o amarelo desses propulsores aqui, e até essa parte aqui de dentro, né, que você tem aqui o cinza do inner frame e esse amarelo e por fora o azul, sabe? A divisão de cores desse kit é muito boa. E essa cor escura também atrapalha um pouco de enxergar, principalmente os adesivos, né? Os decalques nem tanto, porque eles são todos, né, na cor bem clara, né? Eles te dão 3 opções de numeração, né, dos números 1 a 3, que são porque aparecem 3 unidades dele nessa cor no início do desenho. A número 1, que foi pilotada pelo Camille Bidan, né, o protagonista da série. A número 3, que é pilotada pelo vilão Jared Messa. E eu acabei escolhendo colocar nele a número 2 simplesmente porque, bom, ele é o Mark II, né? Então o número 2 para o segundo Gundam que aparece, né, em toda a história da franquia, né? Essa é uma versão 2.0 do Master Grade, o que significa que ela tem excelente mobilidade. Então dá pra ver aqui, sabe, excelente movimentação das peças do braço dele. Bem justas as peças também, né? Muito bom para fazer pose ele.
um pouco de movimentação aqui na cintura. A melhor parte acaba ficando sempre para as pernas, né? Você tem aqui toda essa movimentação, sabe, de todas as peças da perna, o pé que consegue dobrar bastante, esse detalhe aqui desses pistões prateados que fica sempre muito legal de ver. Sabe, nesse ponto é muito difícil reclamar dos kits 2.0. Eles realmente se destacam muito nesse quesito e realmente não tem muito o que dizer, né? Se o kit é 2.0, a mobilidade dele, né, a posabilidade e a mobilidade dele vão ser muito boas, né? As mãos são aquelas típicas, né, de você movimenta o dedão, o indicador e os outros 3 dedos. Isso só foi mudado mais pra frente em outros kits, né, mas elas cumprem bem o papel, elas têm aquela peguinha por dentro que ajuda a segurar as armas e tudo. Não é maravilhoso, mas resolve o problema. Mas por que eu falo que esse é o Gundam mais sem graça de todos? Bom, basicamente porque como ele é o segundo Gundam e a função dele era simplesmente servir como a máquina que o herói ia usar até ele pegar de fato o Gundam de verdade que ele ia usar na série, então o que eles fizeram foi basicamente pegar o RX-78-2 e dar uma recalchutada nele. Sabe, aquele típico facelift, igual as companhias de carro adoram fazer todo ano, né? Dá uma melhoradinha, deixa mais bonitinho e manda ver. E é isso mesmo, sabe? Se você for comparar com o RX-78, você vai ver que o design dos dois é muito parecido, apesar de que o Mark II é claramente uma versão mais avançada, né? E em termos de acessórios, você vai ver que é a mesma coisa, sabe? Então, por exemplo, esse aqui tem um escudo, esse aqui também. Apesar de que o escudo dele aqui consegue retrair e esticar de novo. Esse aqui tem uma bazuca, esse aqui também. Uma bazuca até bonitinha, nas cores e tudo, né? Mexe aqui. Esse aqui tem um rifle. Esse aqui também. Novamente, né? O design das armas do Mark II e tudo parece de fato ser mais moderno. Sabe? Ele tem essa coisa que abre aqui, o scope sobe e desce. Esse vem com 2 sabres dispostos aqui em cima dos ombros. Esse também tem 2 sabres. A diferença sendo, nesse caso, que eles saem na frente aqui desses propulsores e permitem que ele pegue aqui. Esse aqui tem o Gundam Hammer e esse aqui, bom, ele tem isso aqui. Que é uma metralhadora que você coloca na cabeça dele. Na verdade ele só tem isso aqui porque essas metralhadoras já vêm embutidas na cabeça do RX-78. Então na verdade isso é algo que serve para resolver um problema que esse aqui já vinha de fábrica, né? E agora ele está pronto para metralhar quem surgir na frente dele. Inclusive, essa armadura escura e essa metralhadora e esse coisa que parece um headphone na cabeça me lembra alguma coisa. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone? Não é fone de ouvido, é headphone. Bom, mas enfim. Chegando às conclusões, então, esse kit ele é excelente. Ele tem uma gama de movimentação muito boa, sabe? Ele realmente faz jus ao nome 2.0. A cor dele ajuda a se destacar muito do resto dos outros Gundams, né? Esse mundo de Gundams brancos, um Gundam azul escuro, assim, realmente se destaca bastante. Mas é aquela coisa, né? Talvez quem for pegar esse kit fique um pouco decepcionado justamente por causa do baixo contraste das cores, né? E pelas panel lines não aparecerem muito, né? Nesse caso, talvez vale mais a pena pegar a versão EUG dele. Ainda mais porque essa versão ela vem com uma base para você colocar o kit, né? Que é uma coisa que a versão Titans não tem. A única maneira que eu consigo resumir mesmo e definir esse kit é que
apesar de ser um Gundam bastante sem graça, o kit é tão bom que não tem como não adorar o kit. Então, o Gundam é sem graça, mas o kit é muito bom. E é isso aí. Um abraço e falou.